Boa tarde. Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais uma vez ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. A nossa saudação também àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Sejamos todos bem-vindos. Vamos nos preparar para o trabalho da tarde. Então, convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus. Vamos procurar ficar em silêncio. Tomar uma respiração profunda. Ao exalar, vamos nos acomodando o mais comodamente possível, nos sentindo mais tranquilos. E assim vamos nos envolvendo com essa atmosfera de paz, de harmonia, que os mentores espirituais dessa casa prepararam para nos receber. Que possamos, ao sair daqui hoje, estar nos sentindo melhores, mais pacificados, para que assim também nós possamos transmitir essa paz, essa harmonia para todos aqueles que nos rodeiam. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus, nosso Mestre, e expressando a nossa gratidão aos mentores espirituais dessa casa, vamos dar um por aberto os trabalhos desta tarde. Hoje temos conosco o nosso irmão Velocino Camargo. É uma alegria ter esse irmão aqui já com a gente. A gente sabe que ele é bastante atarefado, é muito requisitado, mas quando ele pode, ele vem aqui nos prestigiar. Então, é uma alegria de ter aqui Velocino, e passa a palavra de imediato para ele. O Velocino na nossa atenção. Uma boa tarde, então, queridas amigas, amigos. É um prazer retornar mais uma vez à Terceira Revelação, pedindo nesse momento, nesta hora, que a espiritualidade possa envolver a todos nós e possamos sair daqui alimentados em nosso espírito, em nossa alma. Hoje nós vamos tecer algumas considerações sobre o último capítulo da obra A Gênese. A Gênese é a quinta obra da chamada codificação espírita, ela que foi publicada em 1868. O codificador Kardec desencarna em março de 1869. Então, esta é a última obra do conjunto das obras que Kardec ofereceu como decorrência dos seus estudos na investigação do mundo espiritual acerca da nossa natureza e do nosso destino. Nesta obra, então, o codificador vai tratar, se a gente perceber, ele faz um estudo aprofundado da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata da questão da origem, por isso a Gênese, a origem do homem na Terra, as chamadas teorias da formação dos mundos, a origem do espírito, o desenvolvimento espiritual, e no último capítulo, fechando a obra, e é a última a qual ele se dedicou com todo afinco e trabalho, vai falar sobre a nova geração, sinais dos tempos e a nova geração. Então, nesta parte, o codificador vai falar acerca desse grande projeto da humanidade, e a gente poderia até fazer um estudo lado a lado com o Apocalipse do apóstolo João, porque no Apocalipse do apóstolo João ele vai falar acerca de uma terra redimida, de uma humanidade mais evoluída, da humanidade que tem traços que construiu efetivamente o reino de Deus no coração das suas criaturas. Então, seria o ápice de todo esse processo de evolução da humanidade na Terra, todo esse projeto de Jesus para o nosso planetinha. Então, nós vamos encontrar essas referências nesta parte da obra Gênese. Como eu disse, se a gente fizer um estudo, um cotejo, nós vamos encontrar
referências também no Apocalipse de João, que fala acerca da Nova Jerusalém, que é esta humanidade redimida, esta humanidade já evoluída, que conseguiu ultrapassar a pobreza espiritual daquelas imperfeições que maculam a história da nossa sociedade e, por conta, a nossa própria individual. E então Kardec vai abordar como é que esse processo vai se dar, como é que ele vai se suceder com o tempo. E ele vai falar acerca, então, de gerações, características dessas gerações, o que a gente vai perceber nessas gerações que vão antecipar esse processo de emancipação do nosso planeta. E pensando um pouco sobre isso, eu fui resgatar algumas informações daquilo que a ciência do comportamento humano aborda com relação às chamadas gerações. Depois da Segunda Guerra Mundial, os estudiosos da área da educação começaram a perceber que, de tempos em tempos, em razão da estrutura do conhecimento humano, as gerações tinham determinadas características. E hoje a gente consegue perceber isso até mesmo pelas crianças. As crianças de hoje não são as mesmas em termos de características daquelas que eram a nossa época. São gerações que têm traços distintivos, diferentes, não são a mesma. A gente consegue perceber nitidamente isso. A gente observa uma criança de agora, e que é considerada crianças da geração alfa, alguns já chegam a dizer que as mais novinhas são de uma geração beta, e elas têm um perfil completamente diferente da nossa. A nossa geração era uma geração mais calma, a gente demorava para entrar em contato com a tecnologia demorou muito a vir, então a gente tinha traços distintivos completamente diferentes. Como a doutrina fala da questão das gerações, eu trouxe aqui algum material para a gente entender esse processo de perfil de gerações. Então, as primeiras gerações que começaram a ser estudadas foram aquelas depois da Segunda Guerra Mundial. Esta geração da Segunda Guerra Mundial são aquelas pessoas que estão hoje entre 55 e 75 anos de idade, e a chamada geração Baby Boomers. Esta é a geração dos 55, 75, da boa idade, da melhor idade, não é? Uns dizem assim, não sei que melhor idade é essa, né? É a idade do condor, né? Com dor aqui, com dor ali. Um amigo meu disse que até quando acorda de manhã não sente dor, ele se belisca, fala com a esposa para ver se não desencarnou. Estou eu sem dor nenhuma? Será que estou vivo ainda? Pois essa geração Baby Boomers são pessoas então que nasceram entre 1940 e 1960. É uma geração que tem uma educação muito rígida e disciplinada. Era ou não era naquela época, né? Os nascidos entre 40 e 60. Geração com uma educação muito rígida e disciplinada. Isso, evidentemente, vai dar um traço para esta geração. Ou seja, eles têm um pensamento muito linear, essa geração. Os jovens desta época, eles valorizavam muito o trabalho, desejavam construir um patrimônio e ter uma carreira profissional mais estável. Não é assim esse pessoal, esses jovens entre 55 e 75, né? Se preocuparam em ter patrimônio, se preocuparam em construir uma carreira profissional estável, de fazer carreira em um determinado lugar onde vai trabalhar. Tanto que esta geração chega a se chocar com os jovens, porque os jovens não têm essa mesma mentalidade.
de querer manter uma determinada carreira, fazer carreira num determinado emprego, trabalhar a vida inteira, né? Diz, olha, eu comecei lá nas lojas, na Springer Admiral, fui até o final da minha vida lá, né? Os jovens não, vão pulando de um galho para outro, não está gostando aqui, vai para lá. Então, são perfis diferentes. Então, no trabalho, essa geração apresenta estabilidade, fidelidade de seus empregos, maior desejo por cargos estratégicos, possuem uma carreira já consolidada e segura e desejam ser reconhecidos pela experiência e por sua capacidade criativa. Já a geração X é a geração que nasceu entre 1960 e 1970, é aquela geração que começou a ter um contato quando começaram a surgir as primeiras tecnologias. Eles não são daqueles que já nasceram com a tecnologia já em um processo grande de expansão, mas começaram a crescer com o desenvolvimento da tecnologia. Então, entre 36 e 55 anos de idade, ainda tem certas características conservadoras e no trabalho eles apreciam ainda a estabilidade, são comprometidos com a sua carreira, eles são inclinados a cargos e funções de subordinados, inclinado a trabalhos mais rotineiros. Mas agora a gente vai ver que a geração Y, chamado Millennials, esses sim já entraram dentro da tecnologia, já nasceram junto com a tecnologia, ela começou a fazer parte da vida deles. Então, é um tipo de perfil que eles não querem só, através do trabalho, terem a recompensa financeira, mas eles querem gostar daquilo que fazem, eles querem estar bem fazendo aquilo que fazem, eles não se preocupam tanto em juntar patrimônio, como eram as antigas gerações, mas aproveitar aquela experiência, enquanto está valendo aquela experiência, tudo bem, se não está valendo, eles já estão indo para outra. As gerações anteriores não eram assim, né? A gente ficava até o final, até casamento se dizia lá no passado, né? Come a carne e rói o osso, dizia assim, né? Mas olha, é assim, casamento para eles não, para eles é uma experiência as coisas, tem que estar valendo a pena, tem que ser legal, tio, tem que ser numa boa, senão não vai, né? Então essa é a geração Y ou dos milênios. Eles possuem capacidade de serem multidisciplinares, né? Eles captam vários assuntos, eles estão sempre à busca de informações, eles conseguem acessar essas informações com muita facilidade, porque eles estão em contato desde cedo com a tecnologia, coisas que a nossa geração já não teve esta oportunidade. Então, por isso que eles são multidisciplinares, rejeitam empregos monótonos, não gostou daquele emprego, eles estão dando pé, né? Vou procurar algo melhor. Buscam um ambiente de trabalho motivador e participativo. A geração Z são aqueles que nasceram entre 2000 e 2010. Já nasceram esses no mundo altamente conectado e dominado pelas tecnologias digitais. Eles têm uma característica, eles são imediatistas e dificuldade de socialização, essa geração Z. Os que nasceram entre 2000 e 2010. Por quê? Porque eles já nasceram num pico alto de tecnologia, então eles são muito imediatistas, porque a tecnologia é assim, no momento que tu começa a te conectar, busca uma informação é imediata. Então, o que está acontecendo agora em tal lugar? O que tem de avanço de pesquisa hoje? É imediato, as coisas são assim. Então, para ele, o mundo é esse imediatismo, e ele gera esse tipo de comportamento em perfil nas suas relações. E porque está muito conectado, ele tem uma dificuldade maior
em termos de socialização. Então, eles estão em constante busca por novidades, valorizam empregos com horários flexíveis. Já viu essa geração? Não, tem que ser um horário flexível, essa coisa de 8 horas, bater cartão, ponto, não está com nada. Se poder trabalhar em casa, melhor ainda, não é? Entre os que nasceram em 2000 e 2010. Não gostam de ser rotulados, são individualistas, transparentes e pragmáticos. Buscam por benefícios ao escolherem um emprego. Lá no passado, a gente escolheu o emprego, dava graças a Deus que tinha. Agora eles não. Além de ter um emprego, eles querem dizer assim, não, vem cá, que benefícios eu vou ter aqui? O que tu vai me dar? Não é assim? Então são mais pragmáticos, mais imediatistas. Essa é a geração Z. E tem a geração alfa. A geração alfa, então, abrange as pessoas que nasceram após 2010. Essa geração ainda não está totalmente definida, porém é marcada pelo grande acesso à educação e à informação. As pessoas da geração alfa apresentam mais acesso às novas tecnologias, o que permite ampliar as formas de aprendizagem, como jogos, vídeos, on demand. On demand é quando nós mesmos escolhemos o conteúdo que a gente quer absorver. Já viram que estas pessoas daqui, dessa geração que tem hoje 15 anos de idade, 16 anos de idade, os vídeos têm que ser rápidos para eles não pode ficar, se é uma história muito comprida, não chama a atenção deles, né? Tem que ser coisa muito rápida, eles é que definem o conteúdo que querem assistir. No nosso tempo, a gente assistia um determinado conteúdo, mas tinha propaganda, não é? A gente via uma propaganda, via outra, aí via mais um trechinho do que a gente ia ver, depois mais propaganda. Eles não têm esta tranquilidade toda, então eles escolhem, o seriado tem que estar disponível para ele ver a hora que ele quer, então que é o chamado on demand, sob demanda. Eu agora quero ver o seriado tal, então por isso os streamings têm muito apelo para os jovens, porque eles podem escolher o que vão ver na hora que eles se predispõem a ver. Nós não, ia dar um show de não sei o quê. Bom, é na quinta-feira às 9 horas da noite. Eu tinha que esperar quinta-feira às 9 horas da noite. Ver o seriado do Kung Fu, eu me lembro, logo que saiu na televisão, né? A gente esperava o dia, o horário, não, agora eles vão lá, agora, um está assistindo às 3 da tarde, outro às 7 da noite, é na hora que eles querem. Então, essa é a característica, é marcado por uma evolução da robótica, pela inteligência artificial. Então, é uma outra pegada em termos de tecnologia, né? Eles têm muita habilidade para isso. A gente já tem a dificuldade de entender o que é essa tal de inteligência artificial hoje, de como ela se processa, como é que ela pode ser benéfica para nós. Eles já estão nascendo dentro desse ambiente. Eles estudam por meio da inteligência artificial. A inteligência artificial faz resumo de livros, faz questões para ele se preparar para uma determinada prova. Ele busca qualquer tipo de conhecimento através dessa inteligência artificial, ou seja, é um mundo que a gente acaba se assustando com a velocidade e o ritmo das informações. Agora, o que Kardec falava acerca, então, dessa geração nova? Vejam que todo esse processo que está acontecendo com essas gerações, ela faz parte, antes de tudo, de um grande projeto do Cristo para a humanidade, em que as tecnologias, elas também fazem parte desse projeto para auxiliar o homem a resolver os seus grandes problemas da humanidade, num ritmo também mais acelerado, por parte de pessoas que já venham, espíritos que já venham gabaritados para utilizar estas ferramentas. Nós vamos começar a perceber, porque a gente vai ler em A Gênese, então, que esse processo de mudança das nossas gerações, ela vai se dar também sobre o aspecto moral.
Quando a gente estuda isso, quando os educadores se debruçam a estudar o perfil desses jovens, na realidade eles trabalham sobre um perfil cognitivo, não estão trabalhando sobre um perfil afetivo, espiritual. O que o codificador fala é da característica espiritual desses espíritos, que além desta facilidade tecnológica, virão também. Então, Kardec diz o seguinte, olha, para que a gente possa mudar a sociedade, que a sociedade ela possa ter um perfil moral melhor do que o perfil moral que nós temos, é porque espíritos mais espiritualizados vão suceder espíritos mais embrutecidos, moralmente tacanhos. É o que vai acontecer. É como se nós tivéssemos uma turma, uma classe, onde, vamos supor, 60% desta classe sejam pessoas que tenham grandes dificuldades de compreensão, estão bagunçando, não gostam de estudar, 60%. Os outros 40% tentam estudar no meio daquela bagunça que aqueles 60% estão fazendo, do barulho que fazem. O professor tem que estar toda hora cuidando da maior parte desta turma. Um se levanta, outro grita, bate na cabeça do outro, tenta sair porta fora. O professor fica naquela correria, aqueles outros 40% que estão ali também não estão conseguindo aprender. Então, quando é que essa turma vai mudar? Ela vai mudar quando desses 60% que fazem bagunça e baderna, vão saindo e sendo substituídos por alunos mais interessados. Então, com o tempo, vai mudando esta turma e vai chegar o momento em que estes bagunceiros que estavam nesta turma vão para uma outra turma, fazer o processo educativo deles lá, sem perturbar o avanço daqueles 40 que querem aprender. Então, o processo geracional, ele vai se dar desta forma. A cada espírito que desencarna do nosso planeta, que tem dificuldades de compreensão de valores morais, este já não reencarna mais aqui, vai reencarnar num outro planeta. E no lugar dele aqui, reencarnará um espírito com maior lucidez espiritual, com maior comprometimento moral para resolver os grandes problemas. Aqueles espíritos que vão se devotar à construção de soluções para problemas que seja de todos. De todos. Porque o que nos impede um processo efetivo de transformação é porque a gente ainda vê entre nós muito o mal, como tomando conta de posições chaves da nossa sociedade. São poucos ou ainda tímidos aqueles que são bons. E André Luiz vai explicar na obra Ação e Reação a diferença entre o bem e o mal. Ele diz assim, o mal é quando a pessoa quer progresso, segurança, bem-estar, prosperidade para si mesmo. E o bem é quando a pessoa quer prosperidade, segurança, equilíbrio, bem-estar para todos. Esta é a diferença. O mal quer só para si. O mal quer a prosperidade só para si. Ele quer a segurança só para si. Ele quer o bem-estar só para ele. Aquele que age no bem quer tudo isso para todos. Se devota para que todos tenham a possibilidade de usufruir dessa situação. Então, o que vai acontecendo é que nessas gerações, esses que ainda trazem a maldade por conta de quererem as coisas só para si, vão dar lugar a outros espíritos que já vêm com uma mentalidade de colaborar com o todo. E aí, nesse período, vão também vindo, uma das características são crianças com superdotação, que elas demonstram uma grande capacidade de conhecimento acumulada. Hoje, se a gente for olhar, eu fiz uma breve pesquisa sobre isso. Diz que na humanidade são aproximadamente 5% de crianças ou jovens
com superdotação. Nós não tínhamos no passado nada para aferir com relação a isso, porque isso começou lá no início do século XX, quando foi feitos os primeiros ensaios sobre testes de quociente de inteligência, que eram chamados QIs, né? Que foi um francês que elaborou esses testes de QI. Então, só dessa época para cá que a gente vem monitorando e vem crescendo o número de crianças com uma capacidade extremamente desenvolvida. Ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz que nasceu na favela da Maré, lá no Rio de Janeiro, com 7 anos de idade. Esse menino já fala inglês completamente, ele faz jogos já com programação com 7 anos de idade, ele já fez um curso em Harvard de programação com 7 anos de idade. Um brasileiro que mora numa favela, na favela da Maré. Da onde que veio esse espírito, meu Deus do céu? Veio dessa chamada nova geração, que eles vêm com esse compromisso, com essa capacidade imensa para poder colaborar aonde ele está, de encontrar solução para os nossos graves problemas, utilizando as tecnologias que estão se fortalecendo cada vez mais, supercomputadores, inteligência artificial, utilizar isso para achar soluções para os nossos grandes problemas. Fazer isso em função do próximo, em função do outro. E aí Kardec, na obra Gênese, vai dar a característica dessa nova geração. Ele vai dizer assim lá no item 28. Primeiro eu vou falar das características daqueles que não terão mais oportunidade de reencarnar aqui no nosso planeta, porque diz assim, Kardec: os espíritos que se distinguem por serem atrasados, em primeiro lugar, apresentam como característica revolta contra Deus, pelo que se negam a reconhecer nele qualquer poder superior. Então, são aqueles espíritos assim que têm uma revolta imensa contra Deus. Não conseguem admitir a existência de um Deus Pai, de um amor no universo, eles são revoltados contra esse Deus. Tá certo que de vez em quando a gente pode, às vezes, mostrar uma certa rebeldia também contra o Pai, não é assim? Às vezes, quando a coisa não está do jeito que a gente gosta, a gente chega até a xingar Deus, assim: Deus, tu não está vendo isso que está acontecendo? A gente está dizendo que ele é cego, né? Diz, olha, Deus é um deficiente visual. Ou então está dizendo: Deus, tu não me escuta. Nós estamos dizendo que ele é surdo, né? Então, às vezes a gente tem esse comportamento, mas é evidente que não é este traço de que fala o codificador. É aqueles espíritos que têm uma revolta contra Deus. Eles também têm uma propensão instintiva para paixões degradantes. Tudo que envolve a qualquer perfil moral, porque eles estão ligados a paixões que são degradantes. Qualquer tipo de situação que choque os outros, eles não estão nem aí, né? Então, o comportamento é assim desses espíritos ainda atrasados. Também para sentimentos antifraternos de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, apego a tudo aquilo que é material. Estas são a característica desses espíritos que ainda dificultam o processo evolutivo e que vão ser sucedidos por uma boa geração. E esses espíritos estão nascendo em geração a geração, e eles se caracterizam por ter inteligência e razão, geralmente precoces, está dizendo aqui, juntas a um sentimento inato ao bem e a crenças espiritualistas. Tem uma moça, a Kira, eu não sei se vocês já viram na internet, ela com 6, 7, 8 anos de idade, ela pintava, e quando ela começou a expor os quadros dela, achavam que aquilo era como é que é? As pessoas que viam o quadro dela imaginavam que um pintor era um pintor já muito qualificado e não uma menina de 9 anos de idade. Achavam que aquilo ali era um marketing, mas não, era a menina mesmo que pintava.
Tanto que ela, em um determinado momento, ela quis pintar a figura de Jesus, a figura de Cristo, e ela disse que se concentrava, mas a imagem não era perfeita para ela, até que numa manhã se apresentou um rapaz na casa dela, que era um carpinteiro oferecendo serviço. Quando ela olhou para ele, ela disse: é ele, é esse modelo que eu estou buscando. E ela desenhou o quadro, porque ela disse que era esse o Jesus que aparecia para ela. Esse quadro ficou famoso. Se vocês colocarem na internet Akira e botar quadro de Jesus, vocês vão ver que figura bonita que ela desenhou. E ela disse que aquela para ela era a figura do Cristo, de Jesus. Então é uma alma que desde pequena já mostra essa sensibilidade, assim como tantos outros jovens. E a gente vai perceber que no fim das contas, as crianças é que vão começar a trazer os pais para dentro da casa espírita, porque eles querem conhecer melhor ao Cristo. Lá no Rio de Janeiro, uma senhora que é palestrante disse que a filha, essa menina foi com a mãe dela, e a mãe dela disse assim: olha, eu tinha que te trazer e apresentar minha filha, porque ela desenhou a palestrante, que ela nunca tinha ido na casa espírita, ela desenhou num grande jardim de girassóis. E ela disse: eu quero conhecer a fulana, e deu o nome. A mãe dela acabou descobrindo onde é que essa palestrante espírita estava, foi até o centro, apresentou ela, e ela mostrou o desenho. Sabe, já me conhecia? Ela: mas é claro, tu ia me encontrar lá onde eu estava antes de voltar, e eu disse que ia te encontrar aqui, e deu o nome dela, foi atrás dela. Então, é esta nova geração, como diz o codificador, que já vão vir propensos ao bem, com crenças naturais espiritualistas, o que, diz Kardec, constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, meus queridos, quando a gente estuda a doutrina, a gente tem a plena certeza e convicção de que esse processo de transformação da nossa humanidade está sob as mãos do Cristo. Ele está cuidando cada detalhe desse processo de transformação. E a gente começa a observar nos jovens, nas crianças, esse processo. Eles estão vindo mais espiritualizados, como diz a lição, mais propensos ao bem, pensando no outro. É todo um processo completamente diferente para secundar essa história de movimentação gradativa das almas na construção efetivamente do nosso reino de Deus. Assim como disse Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles adquirirão a terra. É esse o processo que nós estamos em processo, em vias de construção. Vamos então fazer a nossa parte, pensando positivo, construindo fluidos, imagens positivas na nossa mente para esse mundo que está se formando, para essa nova geração que está chegando, que eles vão nos ajudar. A gente vai ver, diz ele, Kardec, as crianças tomando a frente de muitas coisas, os jovens sendo protagonistas em várias áreas, e a gente tem que dar espaço para eles, quando perceber essa característica inata deles, porque isso também foi de muito tempo. No tempo de Paulo de Tarso, ele conheceu o jovem Silas, Timóteo, que com 13 anos já colaborava na difusão do Evangelho. A gente foi ver depois outros protagonistas da história, como as médiuns que colaboraram na codificação espírita, também 16 anos de idade, 17 anos de idade, jovens atuando nesse processo. E assim em várias situações, mostrando jovens que se encontram à frente da sua época, para ajudar a todos nós nesse processo de modificação dos ares do nosso planeta, para um planeta efetivamente de regeneração, de amor e de muita paz para todos nós. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, Velocino, por essa exposição maravilhosa e, sobretudo, otimista, né? Para aqueles que às vezes a gente ouve falar assim que a humanidade não tem jeito, o mundo está cada vez pior. É que as notícias ruins são as que mais chegam, não é, Velocino? Concorda comigo? As notícias, hoje elas chegam muito rápido e infelizmente chegam as notícias ruins. Mas com certeza, eu agradeço por trazer essa mensagem para a gente, porque realmente, a gente estudando a doutrina espírita, não tem como a gente não crer que a cada dia nós estamos nos tornando melhores. Então, vamos então ao segundo momento do nosso encontro. Convido nossos irmãos médios, aplicadores de passe, para se posicionarem. E nós, então, pacificados, tranquilos como estamos, vamos manter nossos pensamentos elevados, acompanhar a oração que fizemos neste momento ao Senhor dos mundos e nos deixando nos envolver mais profundamente com a espiritualidade dessa casa. E realmente expressando a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, sobre as bênçãos do Cristo e recebendo essas energias da espiritualidade desta casa. Energias essas que fazem bem para o nosso corpo físico, aliviam as nossas dores, mas, sobretudo, tratam do nosso espírito. Por tudo que recebemos nessa tarde, por esse pão espiritual que recebemos, somos muito gratos. Pelo amor que percebemos reinar neste recinto, somos muito gratos. E queremos que esse amor chegue também àqueles que não puderam estar aqui nesta tarde, aqueles que ficaram em casa, ou aqueles nossos amigos, entes, queridos, parentes que estão no trabalho, e que nesse momento dirigimos os nossos pensamentos. E dirigindo nossos pensamentos, permitimos, ou somos instrumentos para que os espíritos de luz também se façam presentes para esses amigos, para esses queridos, e eles também recebam o nosso amor, o nosso carinho. Se porventura tiver alguém que esteja doente, que também seja atendido, que seja consolado, sua fé seja renovada, para que ele com coragem transponha esse momento de dificuldade que está passando. E também pensemos na nossa casa, no nosso lar, que esses espíritos de luz visitem a nossa casa, higienizem todo o ambiente, todo o entorno da nossa casa. Visualizemos a nossa rua, envolta por uma luz azul, suave, sob a proteção dos espíritos de luz. E que se nesses ambientes houver algum espírito que esteja perturbando o ambiente, que esteja perdido, que ele seja conduzido, seja levado para onde ele precisa estar. E assim também receba o nosso amor, receba a misericórdia divina. Por fim, Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Te agradecemos por tudo que recebemos e que nós possamos ser um ponto de luz por todos os lugares onde nós transitemos durante essa semana. E que em breve possamos mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome.
E então, concluído o trabalho de passe, também pedimos a permissão de Deus para encerrar o trabalho dessa tarde, onde agradecemos a presença de todos, agradecemos aqueles que nos acompanharam pela internet, e que possamos estar nos reunindo novamente. Nosso próximo encontro aqui nessa casa é no sábado à tarde, às 16 horas. Uma boa tarde a todos, vamos todos em paz, que assim seja. Encerramos.